Está começando mais um episódio do programa Quarta Parede, o podcast, videocast do Porto Alegre em Cena, onde a gente troca uma ideia com os integrantes de todas as produções da programação desse ano, falando sobre os espetáculos, falando sobre as ideias, tudo que permeia essas produções dessa programação que está magnífica. E esse encontro hoje é um encontro que eu estava esperando bastante para ter, porque eu acho que é uma das produções mais interessantes da programação desse ano. Estamos recebendo aqui a Geórgia e a Gaté, do Água Redonda e Comprida, uma produção que já nasce envolta em várias características de toda a cultura caingangue, misturando com dança, falando sobre dualidade, sobre complementação. Sejam bem-vindas, é um prazer recebê-las aqui hoje. Geórgia, Gaté. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia aos não indígenas, a Marrã, a Iracema, aos Caigangue. E estamos felizes de estar aqui conversando contigo, compartilhando. Eu sou a Geórgia e sou Gaté, né? Do povo Caigangue. Estamos bem felizes de estar aqui conversando um pouco sobre a nossa cultura, né? E a cultura caingangue é o tom, né, da produção. A gente vai ver sobre a cosmovisão do povo caingangue, de que forma essas forças operam e constroem esse povo, e a gente está falando de água, né, antes de tudo. Então, se vocês pudessem dar uma pincelada no que vai ser a apresentação, para as pessoas conhecerem, saberem da voz das pessoas que estarão lá no palco. Sim. É um pedacinho, né, Iracema? A cultura, a cosmovisão, a cosmogonia do povo caigangue é imensa, é profunda. Eu estou há uns anos já, né, acompanhando a Iracema na luta, caminhando com ela, aprendendo, não só com a Iracema, mas também com a Angélica Caigangue, que assina a orientação também desse trabalho, e com várias outras lideranças e amigos, né? E a gente está sempre aprendendo, assim, né? Um pontinho. Quando a gente acha que sabe alguma coisa, a gente, né, vê que ainda tem muito para aprender, para estar junto, reconhecer também, né? Reconhecer também como parte desse território, né? Que é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, né? Toda a territorialidade do povo caigangue. Então, nesse espetáculo, né, a gente se inspira, né, no conhecimento desse povo em relação às águas. E para a gente entender as águas, a gente tem que entender, né, a história de origem do povo caigangue, a gente tem que entender essas dualidades, né, a gente tem que entender quem é Camé e Cairu, o que são essas marcas redondas e compridas, né, essas forças, como que elas se complementam, né. O que são as águas redondas e as águas compridas, Gaté? A água redonda é aquele que nasce na terra, que hoje muitos chamam de olho da água, ou olho da terra. Nascente, né? Nascente, muito fala, né? Tem a água corrente, né? Aquele que corre, com lajado também, né? Que corre. Essas são as águas compridas. São as marcas. A marca que desce, né? Que corre, essas são as marcas compridas. O redondo é aquele que nasce na terra, né? E esse que vem da marca da lua, aquele que desce corrente, né? Que eles são do sol. Então, esse a gente fala muito em casa com o nosso povo, para não se perder no caminho, no caminhar, né? Até essas marcas até é bom para os casamentos também. Ah, é? Por quê? Hoje as marcas que é igual redondo com redondo não pode casar, porque são irmãos de sangue. Não. Então a gente como liderança, né, como eu sou cacique do meu povo, eu falo muito, eu aconselho com os jovens, eu aconselho as crianças que estão à base de 5 anos para cima, já está entendendo o que é errado, o que é não. Liga para quando é amanhã, no futuro, eles não errar, né? Então isso sempre continua nas aldeias, onde tem povo caigangue. Interessante isso, porque quando a gente está falando sobre educar, né, e ao mesmo tempo usando as águas, a gente fala de movimento, a gente fala de coisas que não são permanentes, a gente fala de coisas que estão o tempo todo se movendo, e isso
se traduz muito no movimento da dança, né, Jorge? Como é que foi criar essa coreografia, tendo essa coisa da fluidez, assim, como pano de fundo, assim? De que maneira foi esse processo para ti? Sim. Bom, então em cena, no espetáculo, né, está eu, que trabalho com dança já há alguns anos, né, faço já formação em dança, trabalho com artes cênicas já faz um tempo, e a Nayane Gacré, que é uma menina de 11 anos, da marca Camé, né? E a gente... Foi um grande desafio, então, né? Como é que a gente vai fazer essa montagem, né? Como é que a gente vai trabalhar? Porque eu fazer um duo com uma outra bailarina que tem formação em dança, eu já conheço esse caminho, né? A gente já teve experiência de ir para uma sala de ensaio, de fazer uma criação, né? Todo mundo já teve alguma experiência. Agora, vamos fazer isso junto com a Gacré, né? Como que a gente vai trabalhar? De onde a gente vai partir, né? A estreia dela também, né? A estreia dela também. Então, tem tem algumas companhias na Bélgica que já trabalham com essa linguagem, essa criação de linguagem entre artistas profissionais e artistas não profissionais, né? Já vão para a cena com bailarinos profissionais e crianças das mais diversas idades, né? Pessoas, não só crianças, mas pessoas também que não têm experiência em dança. E como que se explora essa linguagem? O que se cria, né? No caso, a gente tinha as goitei e as goiror como ponto de partida, as águas, o movimento das águas, o movimento comprido, o movimento redondo, circular, e a gente criou jogos, né? Então, as cenas, elas são abertas também em tempo, né? Porque cada cena é um jogo diferente, algo que tem alguma combinação ali entre eu e a Nayane, né? Ou uma combinação de oposições, por exemplo, eu no redondo, ela no comprido, eu no comprido, ela no redondo, e a gente vai trocando. Ou jogos, tem um jogo que a gente faz, que nem aquele jogo de criança que chamam Meia, Meia Lua, 1, 2, 3, né, do Vira. A gente criou um jogo novo pensando goitei, goiror, e cada uma que uma vira tem que, né, trazer essa posição, né? Então, a gente foi desenvolvendo formas de como tem esse estado de presença que um bailarino profissional, um ator profissional vai se concentrar para estar em cena. Mas quando a gente criou, a gente teve 1 mês de criação, né? E a gente não tinha tempo de passar tudo isso para a Nay, né? Mas tem um outro estado de presença nela, né, do jogo, da atenção, que é tão ou mais interessante, não importa se é tão ou mais, mas que está ali, está presente, né? Então, a gente foi criando jogos, né, e desenvolvendo junto a quem está também na direção cênica, é a Calise Cabeda, né? Então, ela também nos ajudou na criação desse roteiro, né, de onde a gente parte, para onde a gente vai. E a gente, como a Iracema estava nos dizendo, né, não tem como a gente falar sobre as águas sem a gente conhecer sobre as marcas, né? Sem a gente saber dessa complementação, né? Por que tudo é complementar, né? Como que as coisas, como que essa energia do movimento mesmo está nas águas, mas está na própria cosmologia do povo caigangue. O camé e o cairu estão sempre em movimento, um complementando o outro, né? Então, a gente começa o espetáculo, né, com uma narrativa da Angélica, que assina também a orientação desse trabalho, junto com a Iracema, nos contando um pouco sobre essa história de origem, né, nos contando um pouco sobre como que era o mundo ainda antes do céu já ter caído uma vez, né? E daí, como que o mundo se forma de novo, como que o camé e o cairu formam o mundo de novo, né? E daí eu e a Nayane entramos em cena com esses movimentos, né, coreográficos, essas narrativas de movimento, né, redondas e compridas. E assim a gente vai entrando no mundo das águas, aos pouquinhos, indo, até que a gente vai chegando nas narrativas da Iracema também. Pois Gaté, deixa eu te fazer essa pergunta, porque você falou antes sobre